Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro, bem-vindos a mais um episódio do Vida Melhor em Condomínio. E hoje nós vamos tratar de um dos temas mais esperados para quem compra um imóvel na planta. Afinal, a entrega das chaves, o dia da concretização do sonho, é o momento mais esperado por um comprador que fez uma aquisição no imóvel lá no lançamento, antes do início da obra. E para falar da entrega das chaves, é impossível a gente também não falar sobre um ritual importante, sobre um item que é jurídico, obrigatório, mas que também tem trâmites na relação entre o construtora e o cliente que merecem ser detalhados, e por isso nós trouxemos dois convidados para falar para vocês sobre a Assembleia Geral de Instalação. Vamos começar aqui com o Márcio Rashkorski, que eu acho que já dispensa apresentações, mas para quem não conhece ainda o Márcio Rashkorski, Márcio, seja bem-vindo, se apresente aí rapidamente, que é um padrinho do Vida Melhor em Condomínio. Acho que não todos os clientes da Cury de alguma forma já tiveram algum contato com você, mas fique à vontade para se apresentar. Bom, tudo bem, Sabrina? Tudo bem, Guilherme? Um prazer participar de novo. Eu adoro esse projeto, tenho muito orgulho de participar. E, bom, eu sou um advogado que só trabalho com condomínios há mais de 30 anos. Hoje em dia, também há 20 anos, sou comentarista na TV Globo, na Rádio CBN, escrevo no jornal Estadão, faço um projeto que chama Síndico Lab. E uma das coisas que eu faço é conduzir as assembleias de instalação dos empreendimentos da Cury há muitos anos. Então, quando vocês vão receber as chaves, quando vocês vão efetivamente concretizar o sonho, porque a casa própria é um sonho, nesse momento eu estou sempre com vocês conduzindo as assembleias. Vamos passar por mais um contato com o Márcio, certamente os clientes que ainda não receberam chave da Cury, né? Isso. Então tá. Guilherme, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional no mercado imobiliário e qual a sua atuação na Cury hoje. Legal, Sabrina. Obrigado primeiramente pelo convite. Eu tenho um pouquinho mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Comecei aqui em São Paulo a estagiar num escritório já especializado em direito imobiliário e passei por grandes oportunidades. Tive o grande prazer de trabalhar no Centro-Oeste, conhecer um pouco de lá, um pouco do Rio de Janeiro. Voltei para São Paulo e hoje estou há quase 3 anos na Cury trabalhando com esse mercado e é um orgulho trabalhar de uma empresa que vem crescendo e vem trazendo bons resultados para os nossos clientes e construindo, né, o sonho de todo mundo. Que legal. Márcio, vamos direto ao assunto, porque quando a gente fala de AGI, para quem está no mercado imobiliário, isso é muito tranquilo, a gente já sabe o que envolve, o que precisa vir antes, o que precisa depois, mas conta aí, para quem está assistindo a Vida Melhor em Condomínio, o que é essa AGI? Bom, primeiro vamos traduzir a sigla. AGI é Assembleia Geral de Instalação. O que significa isso? O prédio ficou pronto, ele precisa começar a funcionar, as pessoas precisam receber chaves, mas para isso acontecer tem que ter uma assembleia. Todo mundo precisa se encontrar e precisa combinar como que o prédio vai funcionar. Isso a gente faz numa AGI. Então, nessa AGI, a gente escolhe um síndico, né? Vocês, clientes, escolhem um síndico, um subsíndico, os conselheiros, conhecem a administradora do condomínio, conhecem a previsão orçamentária, ou seja, quanto que vai custar o condomínio. É, na verdade, uma inauguração. Vamos transformar isso aqui numa coisa muito simples para todo mundo entender. AGI significa uma inauguração do condomínio. Mas não é uma inauguração qualquer, tem os ritos, tem as formalidades. E na Cury, qual que é o grande desafio que a gente consegue vencer? É simplificar essa AGI. Fazer uma inauguração leve, que todo mundo compreenda o que está acontecendo, sem juridiquês, falando uma linguagem gostosa, uma linguagem fácil de entender. Então é, de fato, transformar o sonho da casa própria, esse sonho que todo mundo tem e que espera ansiosamente, na concretização com a chave. E para pegar a chave tem que ter a AGI. Então, gente, todo mundo obrigatoriamente vai passar por uma AGI. Vai passar por uma AGI, né? Ô, Proto, me fala uma coisa. Para que a gente possa fazer essa convocação dessa assembleia e cumprir esses ritos que o Márcio falou, quais são as documentações, além da obra pronta? Tá, a obra física, né, o empreendimento, o apartamento está pronto, mas o que eu preciso deixar de documentação pronta para que eu possa convocar uma assembleia? Legal.
Como você colocou, quem oficializa que a obra está pronta é a prefeitura, né? Ela emite um documento que é o Certificado de Conclusão de Obras, também conhecido como ABITS, e esse documento é que dá o start, né, que inicia os procedimentos quando a CURI vai se preparar para convocar essa assembleia de instalação de condomínio. A partir disso, a gente junta uma série de documentos técnicos, né, que decorrem do memorial de incorporação, né, onde vai estar descrito todo o empreendimento, as áreas, mas o documento até o mais importante, que vai pautar toda essa assembleia de condomínio, é a convenção de condomínio. Ela é um manual de convivência dos condôminos, né? Então lá vão estar todas as regras, quais são os direitos, os deveres dos condôminos, né? E ela é baseada no nosso Código Civil brasileiro, essa convenção de condomínio. Então, ela traz regras, inclusive, sobre como vai funcionar essa assembleia, como que eu convoco, quais são as matérias que devem ser votadas, quais são os quórums que são necessários para que haja aprovação dessas matérias. E lá também são especificadas todas as responsabilidades desses cargos que o Márcio mencionou, né? Do síndico, do subsíndico e do conselho fiscal. Então, ele é o documento-chave para a realização da assembleia de instalação do condomínio. Muito legal. Acho que o Márcio podia falar em linhas gerais, porque a convenção específica de cada empreendimento, baseado no Código Civil, óbvio, então tem um regimento que é padrão, né? Então, me conta aqui, Márcio, o que é efetivamente, quais são as principais pautas de uma assembleia? O que é votado nessa assembleia? Legal. Antes de falar disso, só para as pessoas entenderem, como é que funciona a marcação dessa AGI? Quando que vai acontecer a AGI? Porque é muito comum um cliente passar na porta do prédio e falar, nossa, meu prédio está pronto. Por que não me entregam a chave? Por que não me ligam para agendar? Por que não me liga? Justamente por conta do que o Guilherme explicou. Existe um ritual, né? Uma lei que regula tudo isso. Então, para a gente conseguir marcar a AGI, a prefeitura precisa dizer que o prédio está pronto, que está habitável. O bombeiro precisa ir no prédio para falar, ó, esse prédio está seguro, está tudo certo. A documentação precisa estar registrada no cartório de registro de imóveis. Depois que faz tudo isso, aí marca a AGI. Então, por isso que é comum o cliente ficar ansioso e falar, meu prédio está prontinho, eles não me entregam a chave, estão me enrolando, não é nada disso. É porque tem todo esse ritual que é importante e a CURI é obrigada a seguir para fazer uma entrega completinha, uma entrega dentro da lei. Que é startado depois da conclusão das obras efetivamente, isso, né? Então, a palavra que a gente mais fala é habite-se, que é a prefeitura dizendo, este prédio é habitável, pode marcar a tal da AGI. Aí a gente vai correndo e marca a AGI. Qual que é a pauta de uma AGI? Pauta número 1, sempre, é a instalação do condomínio, ou seja, dizer para todo mundo, olha, isso aqui até hoje era uma obra, agora não é mais uma obra, agora é um prédio que vocês que vão cuidar. Essa é a pauta obrigatória em todas as assembleias. Depois, vem uma pauta ali de eleição de síndico. Precisa escolher quem vai ser o prefeito dessa cidade que está nascendo. Então, faz a eleição do síndico. Na sequência, um subsíndico, que é um vice. Toda cidade tem um prefeito e tem um vice-prefeito. O condomínio tem o síndico e o subsíndico. E depois a eleição do conselho, que são as pessoas que vão ajudar, vão dar palpite, vão dar ideias, vão dar sugestões. Acabou de compor esse grupo gestor, vem o próximo item, que é a escolha, né, a apresentação da administradora do condomínio, que é o braço técnico da gestão do empreendimento. E por fim, depois que apresentou a administradora, vai para a previsão orçamentária, ou seja, quanto vai custar o condomínio. Qual que é a composição dessa peça orçamentária? Essa é a pauta básica. Além disso, a gente fala algumas coisinhas sobre mudança, sobre reforma, e tudo isso, como o Guilherme disse, vem previsto na convenção do condomínio. A convenção é um documento muito importante. Cada condomínio no país inteiro, cada condomínio tem a sua convenção. Ela é específica, ela é especial. Cada condomínio tem a sua, mas elas são um pouco parecidas porque elas precisam obedecer à lei. Então não adianta você inventar uma coisa que não está na lei. Então as convenções são parecidas, mas cada prédio tem o seu detalhe, a sua particularidade. E, aliás, a CURI capricha bastante na hora de fazer a convenção para já falar um pouquinho sobre cachorro, sobre barulho, sobre mudança, sobre o que pode, o que não pode, qual o papel do síndico, do subsíndico, dos conselheiros, para que todo mundo já chegue num lugar minimamente organizado. Porque a convenção ela é como se fosse o manual de uso do prédio.
só que da parte administrativa. Muito legal. Então, do mesmo jeito que o cliente tem um manual do proprietário, tem um memorial descritivo, a convenção do condomínio serve para dar suporte às regras que estão estabelecidas para aquele empreendimento. É isso aí. Então, a pessoa comprou um apartamento, ele já tem acesso à minuta da convenção, ou seja, ele já sabe como serão as regras lá na frente. E quando o prédio fica pronto, essa minuta, que é um modelo, deixa de ser um modelo e passa a ser uma convenção em vigor, em funcionamento. Então lá já tem as regras básicas de convivência. E para complementar essa convenção, depois os moradores vão fazer um regulamento interno, que é para as coisinhas do dia a dia, sabe, Sabrina? Então, olha que legal, você tem a lei aqui em cima, você tem a convenção de condomínio que completa a lei, e você tem o regulamento interno que completa a convenção. Muito legal. Tudo isso é o que vai regular a vida das pessoas, para que todo mundo respeite o direito do próximo, para você ter a certeza que o seu direito termina quando começa o do outro. E esses documentos todos servem para regular a vida das pessoas. E é o que você falou, né? É uma pequena cidade que precisa de regras para garantir o bem-estar de todas as pessoas que estão ali envolvidas. Me fala uma coisa, Proto, a gente viu um movimento nos últimos anos em relação a uma figura nova no mercado, que é esse síndico profissional. E as pessoas sempre falam, a gente tinha aquela ideia, né, do síndico, que é o morador, quem é o cliente ou a pessoa que se prontificou a fazer essa gestão no condomínio, mas do mesmo jeito, acho que vale vocês verem um outro episódio que a gente fez recentemente sobre os empreendimentos, as comodidades, as complexidades agora dos empreendimentos. É muito mais do que um apartamento. Tem um episódio exclusivo sobre comodidade e os empreendimentos mixed use. Ai, engasguei. Chique, nome chique, né? Nome chique. Então, mas falando sobre isso, e que tornou mais complexa essa gestão do condomínio, né? Então, buscou-se uma profissionalização. A pergunta que eu te faço é, nos empreendimentos, nessa convenção, eu posso ter um síndico profissional ou obrigatoriamente tem que ser um síndico que é morador, comprador daquela unidade? De um empreendimento, de um apartamento dentro desse empreendimento? Uma boa pergunta. Isso é muito válido esclarecer, porque, como você bem disse, é importante que no início da vida do condomínio a gente tenha um apoio profissional, né? Então, as nossas convenções, sim, elas prevêem a possibilidade de que o síndico seja exercido através de um profissional, não só pelos moradores, né? Nós, na Curi, acreditamos que o bom início do condomínio, né, tem uma série de atividades, você precisa treinar, contratar funcionários, você precisa fazer as reformas, gerir todos os prestadores, é o momento que o cliente quer se mudar, então a gente quer dar toda a atenção, todo o apoio necessário para esse momento, e por isso que a gente possibilita que sejam indicados os síndicos profissionais, tá? É claro que existe uma regra, né? Nós na Curi comunicamos para os nossos clientes, quando vamos fazer a realização da assembleia de instalação do condomínio, que eles têm essa possibilidade. Quantas pessoas não conhecem um condomínio bacana, que está sendo bem gerido e querem indicar? Nós aqui na Curi também temos nossos parceiros com quem nós confiamos e temos uma relação de longa data. E também colocamos à disposição para que eles sejam candidatos e que possam fazer essa gestão no início do condomínio, para que o cliente não se preocupe com isso, né? Para que a gente garanta que pelo menos um síndico profissional ali vai conseguir fazer esse apoio. Mas pode ser tanto o morador, pode se candidatar, quanto um síndico profissional, e a convenção já prevê isso. Isso, o morador também pode se candidatar, tanto para o cargo de síndico, quanto subsíndico ou de conselho fiscal. Muito legal. O Márcio, essa figura do síndico profissional, ela tem se tornado cada vez mais relevante, né? Mas existe também uma preocupação de um cuidado nessa eleição, principalmente no momento da instalação. Como você bem disse, é um empreendimento que era uma obra, se tornou um condomínio e as demandas vêm em muito volume e são muitas frentes a serem abertas naquele momento, né? O que você pode trazer, assim, o que é a expertise, o que o know-how de um síndico profissional pode trazer de benefício e quais são os cuidados na hora de buscar esse profissional no mercado? Bom, primeiro, o que eu acho bacana do método da Curi, de fazer uma GI, de entregar um empreendimento, é que a gente não faz, né? A Curi não faz nada goela abaixo.
A opção é sempre do cliente, mas a gente, por ser especialista nisso, a gente orienta qual que é o melhor caminho. E o cliente vai decidir o que ele prefere. Então, existem as duas possibilidades de eleger um síndico morador ou um síndico profissional. Agora, eu, gente, que trabalho com isso há mais de 30 anos e acompanhei toda a evolução desse mercado, eu posso garantir para vocês que num condomínio pequenininho, com 20, 30 apartamentos, um prédio antigo, que todo mundo já se conhece, viu o neto crescer, é muito comum ter um síndico morador. Porque tá tudo fácil, tá tudo encaixado, quase não acontece nada. O único papel do síndico ali é ele se relacionar um pouquinho com seus antigos vizinhos. Agora, num condomínio novo que a Cury entrega, com 200, 300, 500, 700 apartamentos, como é que faz para um morador tomar conta disso tudo? E o emprego dele? E a família dele? E o descanso dele? E o sossego dele? Vai para onde? Não dá certo. Então, por mais boa vontade que um morador tenha, ele não consegue. Porque hoje ser síndico requer uma série de habilidades. O síndico, gente, é quase um super-herói. O síndico, em algum momento, ele precisa ser, ao mesmo tempo, advogado, psicólogo, psiquiatra, arquiteto, engenheiro, encanador, eletricista, conciliador. As pessoas esperam isso do síndico. Aquele é o socorro bem presente na hora da angústia de qualquer um, né, dentro de um condomínio. E com essas complexidades, eu acho que você colocou um ponto que eu acho que para mim é muito chave. Quando você tem um condomínio já estabelecido, né, com a vida regularizada, você não tem mudança acontecendo, reforma acontecendo simultaneamente. Às vezes é uma reforma, uma mudança, um apartamento em locação. Mas quando você está falando de um empreendimento novo, com 500 unidades, que é o padrão, por exemplo, do produto que a Cury entrega, 500 unidades aí de 500 apartamentos. Mas, além disso, tem muitos equipamentos. Tem lavanderia, tem pet care, tem coworking, tem as quadras, salão de festa, tem equipamentos 1000. Quando você está num empreendimento menor, o máximo que às vezes tem é um salão de festa, uma brinquedoteca. Agora são muitos equipamentos, são muitas coisas e coisas acontecendo simultaneamente, né? E além disso tudo, que você já explicou de forma muito simples, tem outra parte que a gente não enxerga, que são as responsabilidades legais. O síndico tem, quando ele é eleito, seja ele um morador ou um profissional, ele passa a ter no dia seguinte, no minuto seguinte, 143 obrigações legais. Tem questões trabalhistas, tributárias, fiscais, ambientais, criminais. Então, ser síndico não é brincadeira. Não basta só ter boa vontade. Tem que ter uma equipe de trabalho, tem que ter treinamento, tem que ter especialização, tem que ter experiência, tem que ter uma dedicação de horas para cuidar do condomínio. Não dá para fazer à distância. Tem que visitar o prédio, nas tem que fazer... horas vagas, não dá para fazer isso, né? Tem que fazer reuniões, tem que fazer planejamento, tem que entender de números, de contas, precisa se relacionar com a administradora, com os prestadores de serviços, com os moradores. Eu sempre faço uma conta, gente, para todo mundo entender a complexidade. Acompanhem comigo. Um prédio que você deu exemplo com 500 apartamentos. Se a gente tiver nos primeiros meses 400 apartamentos em reforma, eu vou deixar 100 apartamentos de lado. 400 obras. Cada obra com 5 pessoas em média trabalhando. São 2.000 prestadores de serviço acessando o condomínio todo dia. Como é que você faz para controlar a entrada, saída, chegada de material, saída de entulho, chegada de encomenda, chegou uma geladeira, pode subir esse horário, não pode, tem alguém no apartamento esperando, e se der uma ocorrência, e se tiver um furto, e se tiver uma depredação. Portanto, um síndico profissional vai conseguir estruturar uma operação. Organizar uma equipe de trabalho, né? Ao passo que o síndico morador vai fazer na medida do possível. Ninguém está dizendo aqui que o morador não deve participar, mas tem outros cargos que ele pode participar. Ele pode ser subsíndico, ele pode ser conselheiro. Nesse começo, gente, tem que ter um síndico profissional parrudo, com estrutura, mas claro, tem que ser uma empresa idônea, com as certidões em ordem, com experiência comprovada, com o mínimo de experiência nesse tipo de empreendimento. Porque não adianta pegar uma pessoa que está acostumada a cuidar de um predinho pequeno e colocar ele para cuidar de um prédio com 500 apartamentos. Mas tudo isso são os motivos pelos quais a gente recomenda um síndico profissional.
Mas se a maioria preferir um síndico morador, paciência, a gente não vai intervir. Não, de forma alguma. Acho que fica claro também que na AGI, a decisão do grupo, né, daqueles compradores, ela é soberana, né? A votação, ela está ali aberta com candidatos, mas a decisão é totalmente democrática, né? Sempre. Aliás, a vida em condomínio, ela é fascinante, e depois da AGI todo mundo vai entender isso. Ela é fascinante porque é o melhor exemplo de democracia e uma democracia que efetivamente funciona, porque sempre prevalece a decisão da maioria. Em condomínio não tem essa da gente tentar ali reverter uma decisão. Votou a maioria, está escolhido e pronto, e ponto final. Está decidido e ponto final. Legal. Ô, Proto, me fala uma coisa. Na Cury, o Márcio já deu um pouco dessa informação, mas a gente viu que não só na Cury, mas no mercado houve uma mudança nesse rito da Assembleia de Instalação. Antigamente eram realizados eventos gigantescos presencialmente e hoje a gente tem a facilidade do mundo digital. Como é que funciona isso na Cury? Depois, Márcio, eu queria que você complementasse com a sua visão, porque você faz implantação em diversas empresas do mercado, né, já há muitos anos, de qual a sua percepção do que foi melhor com o digital, do que não é tão bom, uma avaliação sobre esse modelo digital. Bacana, Sabrina. Aqui na Cury nós fazemos assembleias de instalação totalmente virtuais, né, no modelo digital. A gente acredita que esse modelo ele é muito mais cômodo, né? Existem algumas facilidades que a gente coloca para os nossos clientes, como vídeos para que ele se prepare para essa assembleia, né? Até o Márcio participa bastante desses vídeos aqui conosco. E a gente disponibiliza todo o material para que ele possa estudar o que vai ser apresentado na assembleia. As empresas que vão ser prestadoras de serviço, as administradoras e... ele tem todo esse momento de preparação para depois ele votar com calma, né, com maior tranquilidade. Né? Nessas assembleias presenciais que a gente tinha antigamente, o Márcio vai poder falar melhor do que eu, mas quem nunca ouviu a história de que teve alguma confusão ou que demorou horas para ser realizada uma assembleia, e hoje em dia, no nosso modelo digital, a gente consegue com que o cliente ele possa ter uma maior liberdade de saber o horário que ele vai participar, o horário que ele vai poder estudar e votar nas assembleias, né? A gente disponibiliza um período para ele se preparar e depois um período para ele votar. Então, esse modelo virtual trouxe muito mais comodidade nesse sentido. Que legal. Sabrina, você sabe que eu não sei se com você acontece isso, mas tem algumas coisas que a gente tem um pouco de trauma e que a gente fica adiando e fala, não quero ir nunca. Por exemplo, ir no dentista. Nossa senhora, vai no dentista, você fica adiando. Quando você tá morrendo de dor de dente, você lembra do dentista e você fala, por que eu não fui fazer algo preventivo? E a assembleia de condomínio é muito parecido, as pessoas têm trauma. Qualquer motivo, qualquer coisinha... é motivo para não ir. É motivo para não ir na assembleia. Então, a gente tinha historicamente nos condomínios assembleias vazias. Por que as pessoas não iam? Porque todo mundo tinha algum trauma. Eu sei de uma assembleia que levou 5 horas, que deu baixaria, que veio polícia, que as pessoas brigaram. Às vezes era numa garagem, todo mundo suando na garagem, não ouvia direito porque a acústica é ruim, a pessoa não enxergava. Aí chegava alguém no fim da reunião e queria pegar o microfone e falar tudo que já foi discutido, aí dava uma confusão, uma briga, aí um vizinho que não gostava do outro já começava a brigar. E nas AGIs, muitas vezes, acontecia isso porque as pessoas não tinham tempo de saber previamente as informações, estudar os candidatos, estudar a previsão orçamentária. Então as AGIs no passado recente, antes da pandemia um pouquinho, eram eventos traumáticos para todo mundo, para o mercado inteiro. A gente se organizava, tentava fazer da melhor forma. Mas as pessoas reclamavam, dizendo, puxa vida, eu tenho que chegar aqui numa garagem e decidir tudo agora em 5 minutos, eu não tenho nem tempo para pensar. E quando chegou a pandemia, a gente migrou para as assembleias digitais e a gente não sabia se ia dar certo. Só que para nós foi uma grata surpresa, porque deu tudo muito certo. Não dá mais para voltar atrás, não faz nem sentido, né? Nem sentido, porque agora tem uma lei nova. Então hoje o que a gente tem? Como o Guilherme disse, a gente tem mais comodidade, mais praticidade, muito mais segurança jurídica e segurança tecnológica, mas o principal,
a gente tem mais público, porque as pessoas participam de onde estiverem. Pode estar viajando, pode estar no trabalho, pode estar no carro. Quantas vezes a pessoa participa do carro? Agora, na Cury tem uma coisa melhor ainda. Porque muitas empresas, e é normal também, cada um escolhe o seu modelo, muitas empresas fazem live. Você fazer uma live com 1000 pessoas conectadas é horrível. Cai o sinal, cai a internet, acaba a luz, aí alguém quer fazer uma pergunta e o microfone não está funcionando, aí é aquele caos. E também não é uma boa experiência. Então, as AGIs da Cury, elas são legais porque a gente grava todo o material explicativo por vídeo, as pessoas têm acesso a esse vídeo previamente, assistem com calma. E quem não entendeu alguma coisa, assiste 3 vezes o vídeo. Além do vídeo, ela tem os materiais de complemento, por exemplo, a apresentação dos candidatos, currículo dos candidatos, apresentação institucional da administradora, previsão orçamentária para o cara olhar ali no detalhe, linha por linha, para ele entender a composição dos custos. Quando ele vai lá depositar o voto, é um voto consolidado, é um voto consciente. Então, o que a gente consegue fazer? Com bastante convicção e acaba trazendo uma outra energia para a eleição, porque depois que você vê assim, que você participou do processo de eleição lá desse grupo de trabalho de uma forma bem consistente, você também está comprometido com aquele plano que foi apresentado, né? Então a gente percebe, e aí uma percepção das conversas que a gente tem tido, o Proto trouxe essa questão do tempo e também da liberdade para que os próprios compradores possam fazer essa indicação. A gente percebe que quanto mais tranquilo, sereno for esse procedimento, melhor esse primeiro momento de vida desse condomínio funcionando, né? Eu acho que são algumas palavrinhas que são importantíssimas para tudo dar certo. Primeiro, é uma experiência gostosa para todo mundo, não é uma experiência traumática. Segundo, é uma experiência respeitosa, que a pessoa consegue entender, é tudo feito com calma. E terceiro, as pessoas são envolvidas nas escolhas. São parte, né? Fazem parte, porque assim, você enfiar tudo goela abaixo, por mais que você tenha boa fé, boa vontade, as pessoas falam, puxa vida, mas e eu aqui que vou morar, qual que é o meu papel? Eu quero participar também. Então, a experiência por completo é muito boa. É muito boa. Muito legal. Então, pelo visto, essa foi uma herança que a gente recebeu aí do período de pandemia, essa herança digital que veio para trazer uma evolução para o mercado, né? E essa herança, ela se transformou numa lei. Porque é um fenômeno social que a pandemia trouxe para a gente, que é o melhor de tudo. É quando primeiro você tem uma boa experiência prática, e depois vem uma lei para regulamentar. E foi o que aconteceu com as assembleias virtuais. A gente primeiro experimentou, deu certo, aí chegou a lei. E a lei diz o seguinte, que toda assembleia de condomínio pode ser virtual e pode ter votação eletrônica. Por que essa lei pegou? Porque ela foi testada antes. É terrível, para a gente que é advogado, é terrível quando primeiro vem a lei e a gente começa a testar. Aí a lei não pega, vira letra morta. É uma lei que não dá certo porque ela foi imposta. Essa não. Essa primeiro veio à prática para depois virar lei. Por isso que está dando tão certo. Surgiu de uma necessidade, porque a vida não podia parar, né? Durante, não sei para quem se lembra, né? Mas o mercado imobiliário, a construção civil durante o período de pandemia, ele estava encaixado no serviço essencial. E dado a urgência sanitária que estava o mundo, né, enfrentando, se tornou mais urgente que a gente não parasse, né, que as empresas e o mercado não parasse. Então, as incorporadoras, construtoras buscaram caminhos para entregar as chaves, realizarem as assembleias, mesmo com muitas restrições, para que as pessoas pudessem morar numa forma também mais segura, né? Acho que é uma movimentação social, como você falou, né? Um fenômeno social que impulsiona a legislação a atender as demandas de consumo e as demandas de comportamentos sociais como um todo. Exato. E aí o Guilherme também há de concordar comigo, espero, que também não dá para fazer tudo digitalmente. Então, assim, em algum momento esses clientes precisam se encontrar, precisam se conhecer. Então, por isso que é bacana, depois da assembleia virtual, logo na sequência, ter o evento, as pessoas se conhecerem, as pessoas se encontrarem. O síndico eleito precisa incentivar eventos sociais no condomínio para que todo mundo se entrose. Porque também se você escolheu morar num condomínio e ter vizinhos, você precisa se relacionar com os vizinhos, não dá para ser tudo virtual. Então,
Esse início de operação de forma digital é magnífico, mas logo na sequência precisa ter a interação entre os clientes para que eles não sejam estranhos morando lado a lado, né? É isso mesmo. Acho que quanto mais as pessoas se relacionarem, mais elas vão entender umas as necessidades das outras e ter o respeito ali da convivência que é necessário. E trazer a tecnologia para o lugar certo, né? Que é uma ferramenta para tornar a nossa vida melhor, mas não substituir a vida como ela é, que é a vida real, né? Vamos dar um passinho aqui nessa AGI, né? Eu acho que o que todos as interações que a gente recebeu, inclusive nas publicações dos primeiros episódios, falando sobre a entrega das chaves, é saber, depois dessa assembleia, quais são os próximos passos que esse síndico tem que fazer? Qual que é o dia, o day two, né? O que acontece no dia seguinte, o dia depois da AGI? O que acontece, Márcio? Bom, primeiro, gente, coitado desse síndico, né? Porque os primeiros 90 dias são insanos, tem muito trabalho. Muito trabalho. Então, a gente consegue dividir isso em algumas áreas. Primeiro, o síndico precisa garantir que a operação funcione. Então, precisa treinar muito, interagir muito com os funcionários. Porteiro, zelador, equipe de limpeza, quem gerencia ali o condomínio, porque eles que vão receber as pessoas. Outro aspecto importante, cadastramento das pessoas. Você imagina o tanto de novo proprietário que vai chegar lá no prédio querendo acessar, querendo ir ver seu apartamento, querendo começar a usar as áreas comuns e tem que cadastrar todo mundo. O primeiro acesso é um pouquinho mais complicado. Logo na sequência, cada um cadastra os seus prestadores de serviços. Então precisa estar todo mundo cadastrado na portaria, fiscalizado para onde vai, qual o horário que vai sair. Então essa é uma outra área importante. Aí tem toda a parte de manutenção, que nós vamos ter um episódio aqui especial sobre manutenção, porque os equipamentos que a Cury entrega, todos estão em garantia. Mas para não perder as garantias, tem que dar manutenção preventiva. Então tem que montar um plano de manutenção. Além disso, logo já no dia seguinte, o síndico tem que pensar num plano relacionado ao que pode acontecer dentro de um condomínio. Pessoa presa no elevador, vazamento de água, vazamento de gás, princípio de incêndio, se tiver violência doméstica no apartamento, se tiver maus tratos a animais, tudo isso tem que ter um plano de contingência e é pro dia seguinte. E por fim, e talvez uma questão que já é mais jurídica, montar um regulamento interno. O que pode fazer, o que não pode, qual o horário para mudança, para reforma, como é que usa a área comum, como é que usa a academia, como é que usa o salão de festa, quais as penalidades para quem não usar corretamente. E isso tudo, para integrar tudo isso, para conseguir fazer dar certo, tem que caprichar na comunicação. O síndico eleito, seja ele morador ou seja profissional, ele precisa se comunicar muito com os proprietários nos primeiros 90 dias. Porque acontece tanta coisa, só que às vezes o morador não sabe, porque ele está lá de longe, ele não se mudou ainda. Então talvez a palavra-chave para esse dia seguinte dar certo é uma comunicação intensa do síndico para com os moradores. Não só falando de solução, mas dividindo os problemas também, que acontece muito problema. Depois dessa explicação sobre o plano de ação do dia seguinte, eu nunca mais reclamo do coitado do meu síndico. A próxima vez que eu encontrar com ele, eu vou dar um abraço no síndico do meu prédio. Ô, Guilherme, me fala uma coisa. Toda hora eu falo Guilherme, eu falo Proto, mas é pela proximidade, né? O Guilherme já no mercado imobiliário conhecido há tanto tempo, né? Já teve em outras construtoras, hoje atua na Cury, mas a gente já se conhece de um bom tempo. Me fala uma coisa sobre essa responsabilidade do síndico, ainda na relação com a construtora. É ele que é responsável pelo recebimento das áreas comuns, né? Eu sou um cliente, vou receber meu apartamento, eu recebo a minha unidade, o meu contrato, mas o síndico, ele que recebe todos os equipamentos, né? Então, assim, ele olha o prédio como um todo para receber para os outros moradores, né? Isso mesmo, está dentro da responsabilidade do síndico essa atividade, né? Ele quem é responsável por verificar se os equipamentos estão sendo entregues da maneira correta, se há algum reparo a ser feito, né? É comum que, às vezes, um detalhe de tinta ou então ocorra até vazamento, não porque a construtora não fez certo, né? Mas porque a obra ali, de repente, acontece. Isso é normal, né? Então, ele vai olhar todas as áreas comuns do condomínio, vai vistoriar, ele pode contar com a ajuda até de profissionais, caso ele entenda necessário, mas é ele quem faz essa vistoria e faz esse recebimento das áreas comuns do condomínio. Ô Guilherme,
Você sabe que por isso que eu sou fã de síndico profissional, né? Porque muitas vezes o morador, e essa é uma função muito dura para o morador, ele vira síndico, ele tem que receber as áreas comuns. Quantas vezes que eu já vi síndico morador falando para mim, Márcio, eu sou motorista de ônibus, eu não entendo nada de obra, como é que eu vou assumir essa responsabilidade de receber essa obra? E se tiver tudo errado? Por isso que o síndico profissional é uma empresa e ele tem um departamento de engenharia. Aí vai o engenheiro junto com ele para falar, ó, isso aqui tá torto, isso aqui não tá legal, isso aqui tá com problema. Então, é sempre algo de muita responsabilidade. Não é brincadeira, mas é uma função do síndico. Alguém tem que receber o condomínio, pela lei é o síndico. Então, olha o tamanho, né, da responsabilidade de um síndico, seja ele morador ou seja ele profissional. Muito legal. Acho que a gente começou falando de assembleia, conseguiu passar um pouquinho para esses primeiros momentos dentro da vida do condomínio e das responsabilidades do síndico, mas e também sobre as complexidades dessa atuação no dia a dia, né? Mas com esse assunto, eu acho que a gente já teria papo para mais 2 ou 3 podcasts. Acho que vale a gente pensar um dia, trazer um síndico aqui para falar sobre a vida de um condomínio já acontecendo, como que é essa dinâmica, mas ficou super claro sobre como é essa condução para que a Assembleia seja constituída e como que ela se dá. Eu gostaria imensamente de agradecer a vocês pela presença. Foi ótimo ter, de uma forma tão leve, tão didática, contar com a sua participação mais uma vez. O Márcio, que é o padrinho do Vida Melhor em Condomínio. Eu deixo aberto para suas considerações finais e gostaria, inclusive, que você pudesse falar um pouco mais sobre essa questão da responsabilidade do síndico profissional, porque algumas vezes a gente vê ainda uma resistência a esse profissional, achando que é um custo, né? Mas se você puder deixar nas suas considerações finais um pouquinho dessa experiência sua sobre o mercado, de tantos clientes atendidos, tantas incorporadoras no Brasil inteiro, eu acho que vai ser de grande utilidade, não só para os clientes da Cury que estão recebendo essa informação que existe o Vida Melhor em Condomínio, do que existe no Vida Melhor em Condomínio, mas para todas as pessoas que vão acessar o podcast e moram num condomínio. Eu acho que o nome do nosso podcast já diz tudo. A gente quer ter uma vida melhor dentro do condomínio. E nesse contexto, levando em conta a complexidade que é a instalação de um condomínio, a gente sempre fala da recomendação por um síndico profissional. Por que isso? Por conta de técnica, agilidade, imparcialidade, impessoalidade. E eu faço assembleias pelo país inteiro, não só para a Cury. Você sabe disso, exatamente. Eu adoro trabalhar com a Cury, mas eu trabalho com tantas outras construtoras. E o que a gente percebe hoje é que todo mundo que compra um apartamento, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de classe média, pouco importa. As pessoas querem ter uma vida gostosa. E o papel do síndico, além de cuidar das finanças, das questões administrativas, das questões mais chatas, o papel do síndico é também cuidar da vida das pessoas. Então, ter alguém que entende disso é muito importante. E como você disse, não é custo. De forma alguma, não é gastar dinheiro, é investimento. Muitas vezes, o seu boleto de condomínio, que aliás eu recomendo que a gente faça um podcast aqui, um episódio exclusivo só sobre previsão orçamentária, para que as pessoas entendam a composição dos custos de um condomínio. Mas, voltando aqui à figura do síndico, gastar às vezes 10, 15 reais a mais no seu boleto para ter um síndico profissional cuidando do seu patrimônio, vale cada centavo, gente. Porque nos empreendimentos da Cury, que são muito grandes, sim, a conta é dividida por muita gente. Então, um síndico profissional, no exemplo que a gente deu, num condomínio com 500 apartamentos, se ele cobrar 5 mil por mês, dá 10 reais por apartamento. Então, não é custo nenhum. É de graça, vale cada centavo. Por que isso? Porque vai ter alguém planejando a sua vida melhor dentro do condomínio. Eu sou muito fã, eu acho que é uma boa experiência, mas eu sempre gosto de deixar claro, síndico profissional não faz milagre. Se as pessoas não se envolverem, se as pessoas não participarem das assembleias, se não derem palpites, ideias, sugestões, críticas, pode ter o melhor síndico do planeta, ele não vai conseguir vingar porque ele precisa de ajuda. É um trabalho em grupo. O papel do síndico, fazendo uma analogia com uma orquestra, ele é o maestro, ele faz tudo funcionar bem.
mas precisa ter ali o pessoal tocando bem os instrumentos. E quem são essas pessoas? Os moradores que vão usar o condomínio. Então, eu acho que essa questão da orquestra afinadinha talvez seja a melhor comparação para a gente entender analogia. Qual é o papel do síndico. É fazer tudo funcionar com harmonia, com tranquilidade, para que a gente tenha uma vida gostosa no condomínio. É isso que a gente quer no final das contas, morar bem com a nossa família. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Valeu. Guilherme Proto, obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Fique à vontade para suas considerações finais. Obrigado, Sabrina, Márcio. Acho que foi um prazer esse bate-papo aqui com vocês. Fico feliz em ter contribuído um pouco com o meu conhecimento e ter tido essa troca com vocês. E eu acho que esse podcast vai facilitar muito a jornada do nosso cliente dentro da empresa. Queria parabenizar pelo modelo mais moderno de comunicação com os nossos clientes. Acho que isso vai dar um grande diferencial para todos. E todo mundo que estiver escutando, ouvindo esse podcast vai estar muito mais preparado e vai estar bem instruído aí para participar de uma assembleia de condomínio. Acho que valeu muito a pena. Obrigado. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Vida Melhor em Condomínio. Lembrando que esse episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify, nas redes oficiais da Cury. Acesse, deixe seus comentários, coloque lá os temas que você quer ver aqui ou se aprofundar. O Márcio já deixou aqui 2 ou 3 dicas de itens de temas que podem ser explorados em novos episódios, mas a sua participação também é fundamental. Vem com a gente e construa uma vida melhor em condomínio. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.